Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, Professor Jesus aqui, e vamos para mais uma aula sobre funções, beleza? Hoje nós vamos começar o estudo sobre função afim. É o momento de começar a classificar algumas das funções que nós já estudamos, né? Vamos detalhar algumas delas aí. Vejam só, o que será uma função afim? O que vem a ser? Quando que uma função ela é afim, né? Veja só a definição. Uma função f de r em r, ou seja, com domínio dentro dos números reais e imagem também com os números reais, chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, de tal modo que f de x é igual a x mais b. Ou seja, uma função só será afim se ela tiver esse formato que eu destaquei aqui agora para vocês. F de x igual a x mais b. Ela tem que apresentar aqui um coeficiente que acompanha a variável x. Esse coeficiente é o coeficiente a, também chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular da função, é importante gravar isso daí, pessoal, viu? E ela deve apresentar um outro número que vem sozinho, que não acompanha a variável x, que é o coeficiente b, que é chamado de coeficiente linear. Nós vamos falar muito desses dois coeficientes mais adiante, então lembrem-se deles, tá ok? Isso para todo x pertencente a R. Então todo valor de x deve ser adotado a partir do conjunto dos números reais. Observe um outro detalhe, que na função afim, a variável x ela não vem com um expoente aqui, ou melhor, o expoente fica oculto, né? Que seria o expoente 1, certo? Então, para que seja uma função afim é necessário ter essas características. Veja alguns exemplos aqui. Essa função f de x igual a 2x menos 1. Ela é uma função afim. Eu vou identificar aqui para vocês o coeficiente angular 2 e o coeficiente linear, menos 1. São os exemplos aqui. O a é sempre aquele que acompanha a variável x. O b é aquele que vem sozinho, não acompanha essa variável. Tá bom? Olha o outro exemplo aqui. O a aqui é 1 e o b é 2. O coeficiente linear é 2. Ok? Olha essa outra. F de x igual a menos 3x. Aqui não tem o coeficiente b. É o mesmo que tem um zero aqui. Então o a aqui é menos 3 e o b é 2. Assim, pessoal, uma coisinha que eu não mencionei aqui é que ao invés de usar f de x também, você poderia usar o y, né? Lembra que continuaria sendo uma função afim, tá bom? Então aquela análise, aquele estudo que nós já fizemos anteriormente para as funções de um modo geral, continua valendo aqui também. F de x igual a menos 1 mais 5x. Quem é o a aqui agora? Veja só, isso confunde muitas pessoas, porque o menos 1 veio primeiro aqui e as pessoas acharem que ele é o coeficiente a. Lembrem-se que o a é quem acompanha o x. Então o a é 5 e o b ali é menos 1. Já na última aqui, nós temos o a é quem acompanha o x. Percebe que aqui não vem a variável x? É porque esse termo, essa parcela é nula. Então aqui nós temos o a é 0, nulo, 0. E o b será o 5 ali, tá bom? Desse lado aqui, eu separei alguns contra-exemplos para a gente aqui. Contra-exemplos, Por quê? Porque eles não representam função afim. Por que razão? Olha só. Aqui nós temos a variável x elevada ao quadrado. E aqui a variável x elevada ao cubo. Então, esses dois exemplos aqui não são funções afim. Certo? Beleza, pessoal? Dentro do estudo das funções afins, é importante a gente destacar
alguns casos particulares. E esses casos eles serão delineados, né, durante o nosso estudo aqui. Olha só. O primeiro caso é o seguinte: quando a função afim, o coeficiente a for um número diferente de zero e o b também for diferente de zero, essa função será chamada de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau. Por isso que é muito comum alguns professores se referirem às funções afins, de um modo geral, como sendo também função do primeiro grau. Chamar a função afim de função do primeiro grau. Isso vai acontecer sempre que A e B, os dois coeficientes, forem diferentes de zero. Observe aqui, ó, o A aqui é 2, o B aqui é 5, o B, né? Aqui o A é menos 3, coeficiente A, B aqui é 2. Então, ambos são diferentes de zero. Temos aí, então, uma função polinomial do primeiro grau. Observe que aqui eu usei o y. Pode ser o y ou f de x, viu? Não muda nada. Um outro caso particular, veja só. Quando, na função afim, que aí eu já posso pegar até a função do primeiro grau, o a for diferente de zero, mas o b, aqui faltou um detalhe, ó, e b igual a zero, ó, aí essa função ela será chamada de função linear. Ó, função linear. É o que acontece quando a gente pega aqui, ó, f de x igual a 2x, ó, y igual a menos 3x, g de x igual a 4x. Observem que em todas essas funções aqui, o coeficiente b é nulo, coeficiente b é zero. Então ela será chamada de função linear. Mas todas elas aí, tanto a função polinomial do primeiro grau quanto a linear, elas são exemplos de função afim, ok? Um caso particular da função linear, pessoal, é quando ela já é uma função linear, mas o coeficiente a é igual a 1, certo? É um caso particular. Um outro caso particular da função afim, e aqui a gente pode pegar até para a função linear, nós temos o seguinte: é a função identidade. Ela vai ter esse formato aqui, ó, y igual a x. Ou seja, por que ela é chamada de identidade? Porque o valor de y será idêntico ao valor atribuído para a variável x. Certo? Por isso o nome identidade, vem de idêntico, ó, y idêntico a x. Isso vai acontecer quando o coeficiente a for igual a 1 e o coeficiente b for igual a 0. Então só existe essa função aqui, identidade. Só tem um caso da função identidade, e observe que ela é um caso particular da função linear. Tá bom, pessoal? Então observe que nessa aula nós estamos só fazendo o reconhecimento do que é uma função afim e quais os tipos, né? Qual a classificação da função afim, né? Então a gente está analisando aí os casos particulares. Um outro caso que a gente pode analisar aqui, ainda falando da função afim, é a função constante. A função constante, ela apresentará o coeficiente a igual a zero. Eu não coloquei aqui, ó, deixar fazer a observação. A é zero. Então, dessa forma, o valor da função será sempre o valor atribuído aqui, o valor destacado para o coeficiente b, ou seja, o coeficiente linear. Então, olha um exemplo aqui, ó. Se a função ela apresentou f de x igual a 5, ela é uma função constante, pois o coeficiente a é igual a zero. Então, sempre o valor dessa função será 5. Aqui nós temos g de x, ó, igual a menos 3. Sempre o valor dessa função será igual a menos 3. Ela é uma função constante, visto que o coeficiente a é igual a zero. Tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui um exercício para vocês, para a gente, com duas questões, né, só por fazer menção à função que a gente está estudando, né, a função afim, a função polinomial do primeiro grau. E veja só, a primeira questão.
Determine o valor de m para que a função f de x igual m menos 2x mais 5 seja uma função polinomial do primeiro grau. Bom, para que essa função afim ela seja uma função do primeiro grau, é necessário que o coeficiente a seja um número diferente de zero, né? Seja um número diferente de zero. E aí, observe que quem ocupa a posição aqui do coeficiente a é toda essa expressão aqui, ó, m menos 2. Então, m menos 2 é o coeficiente a. Como é que eu identifiquei isso? É porque essa expressão m menos 2 acompanha o x. Ó. Então, aí é o coeficiente a. Então, dessa forma, nós vamos dizer aqui ó, que m menos 2 deve ser diferente de zero. Diferente de zero. M menos 2 é diferente de zero. Para isso ocorrer, eu vou passar esse menos 2 para o segundo membro ali. Está diminuindo, ele vai passar somando. 0 mais 2 dá 2. Então, m tem que ser diferente de 2. Então, quando pede determine o valor de m para que essa função seja do primeiro grau, eu vou dizer que m é qualquer número real, né, diferente de 2. Beleza? Então, m tem que ser diferente de 2. A segunda questão. Dada a função afim f de x igual a 2x mais 5, determine f de menos 1. Pessoal, isso aqui a gente já sabia, a gente já fez muito isso aí nos estudos sobre funções, né? A diferença aqui agora é porque a gente detalhou, a gente informou na questão que essa função aqui é um caso, é um exemplo de função afim. Para eu encontrar f de menos 1, eu vou substituir aqui na função o x por menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 5. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 5. Menos 2 mais 5 é 3. Então o valor procurado, f de menos 1, é igual a 3. Ó. Simples assim. Beleza? Então, na nossa primeira aula sobre função afim era isso. Reconhecer uma função afim, a sua definição e os casos particulares dessa função. Eu espero vocês na próxima aula. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí e a gente se vê na próxima. Até lá.